Oi, pessoal. Eu estou aqui dentro do carro. Eu senti no coração de bem a sós, como eu não estou com estúdio ainda para fazer as minhas gravações, eu resolvi estar aqui no estacionamento, está meio sossegado aqui, e eu peguei a Bíblia para falar algo para vocês. Mas antes eu quero contar uma pequena história para você. Eu teve um tempo que eu viajei muito. Atualmente nem estou viajando muito. Viajei muito por causa da pregação da palavra de Deus. Eu andei viajando bastante. E teve uma época que eu fui numa cidade aqui do litoral norte de São Paulo pregar o evangelho da palavra de Deus. E eu fui de carro numa cidade chamada Caraguatatuba, que todo mundo conhece, litoral norte. E eu fui na parte do dia, preguei lá à noite e bem tarde da noite eu voltei com mais gente dentro do carro comigo. Tinha uma obreira que era dos grupos das mulheres, estavam conosco também, e mais umas duas pessoas. E quando eu cheguei vindo de Caraguatatuba, passando em frente à cidade de Taubaté, a Via Dutra, a Presidente Dutra, Rio-São Paulo, ela estava na época ainda que tinha aquele canteiro, não sei se vocês lembram, que vocês que já conhecem a Via Dutra aqui, ela tinha um canteiro de flores no meio das duas pistas. E quando os caminhões batiam um no outro ou perdia a direção, eles atravessavam aqueles canteiros e batia nos outros carros que estavam na mão ao contrária, no caso Rio-São Paulo, São Paulo-Rio. E acontecia realmente uma tragédia, porque um caminhão saindo da pista do lado direito e batendo no esquerdo, os automóveis e caminhões de qualquer outro carro que estivesse vindo em outra direção iam bater de frente. Ia ser uma tragédia. E por incrível que pareça, aconteceu isso. Um caminhão carregado de óleos comestíveis, ele saiu da pista em frente a Taubaté e bateu alguns carros, pegou alguns automóveis pequenos que vinham do outro lado. Inclusive, eu não vou comentar o fato que eu vi, porque já sai um pouco da realidade falar o que eu vi. Eu vi coisas que não foi agradável nem falar. Sei que aconteceu uma tragédia. Mas no momento que aquele caminhão acabou de bater, eu tinha acabado de passar. Eu tinha passado naquele local e o caminhão vinha atrás de mim, bateu logo atrás, uns 100 metros, 50 metros, 50, 60 metros mais ou menos atrás, ele bateu. Imediatamente eu estacionei na beira do acostamento e saí. Como não estava vindo carro nenhum, começaram a parar lá atrás, eu fui o único que passei com o meu automóvel. Eu parei para ele sair do carro e imediatamente Deus me deu uma visão de eu ficar no canteiro. Os carros estavam vindo do lado do Rio de Janeiro, que bateu de São Paulo ao Rio, e para avisar os que vinham, bateu, então eu tirei o paletó, comecei a balançar o paletó, vinha alguns ônibus, alguns automóveis, caminhões, e eles começaram a parar. Porque, na verdade, era uma pequena curva e eles poderiam ir e parar muito em cima e acontecer outras batidas, porque isso acontece também. Você sabe que você é motorista, você sabe disso.
eu avisei o que tinha acontecido. Baseado nesta palavra, desse testemunho da batida que eu estou contando para você, eu quero falar algo aqui a respeito de um fato que está escrito na Bíblia Sagrada, que nós que conhecemos a verdade, nós temos obrigação de avisar as pessoas a respeito da verdade. No livro de Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, fala assim: o rico e o Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-se as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Eu quero, neste momento, levar uma mensagem de ensinamento para vocês, de alerta para vocês. Quero, neste momento, levar ao conhecimento de todos que já têm um certo entendimento da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus fala que esse homem era muito rico. Ele vivia uma vida tranquila aqui na terra, mas ele não tinha temor de Deus, ele não era um homem de Deus. Ele vivia a vida aqui como se fosse a única coisa que ele tem. É o que acontece hoje com a humanidade. As pessoas não se preocupam com o dia de amanhã. As pessoas não se preocupam com o que vai acontecer, sabendo que nós todos humanos, seres humanos da Terra, nós, através do pecado de Adão e Eva, nós perdemos a salvação. Nós temos, a única esperança que nós temos é aceitar Jesus como Salvador para ser salvo. Nós não temos para onde correr, é ir a Jesus ou perder a salvação. E a palavra de Deus dá aqui uma diferença entre um e outro. A palavra fala que esse homem que era rico, ele não tinha temor de Deus. Ele era um homem que vivia a vida dele como se fosse viver eternamente aqui na terra. Tem muita gente que constrói grandes quantidades de vida aqui na terra como se fosse viver eternamente aqui na terra. E sendo que aqui a vida aqui nesse corpo, ela é passageira, por causa da morte que veio. Deus não fez o homem para morrer, mas infelizmente o homem perdeu a salvação por causa do pecado. E a palavra de Deus diz que esse homem vivia uma vida tranquila como se fosse viver eternamente aqui, aproveitando todos os momentos da vida dele aqui na terra como se ele fosse viver eternamente, como se ele fosse dono de tudo aqui. Eu quero falar para vocês que nós, humanos na terra, nós não somos dono de nada. Você é dono da sua casa enquanto você vive. Você é dono do seu carro enquanto você vive. Você é dono da chácara que você tem na roça enquanto você vive. Você é dono daquela casa que você construiu nas montanhas porque é enquanto você vive. Assim é também a casa da praia e o apartamento da cidade.
tudo que você possui, assim que morremos, tudo fica por aí. Os herdeiros que vão ficar aproveitando, vai aproveitar daquilo que você fez, daquilo que você criou. Todas as pessoas somos assim. Só que quando a gente morre, o espírito da gente sai do corpo. O corpo vai ser sepultado na terra e, ou seja no concreto, ou seja em qualquer lugar, ele vai apodrecer, deteriorar, acabar e virar ossos. E os ossos vão acabando também. Então eu sei que a morte veio ao homem por causa do pecado. E a morte veio e destruiu a vida do homem. A Bíblia diz que o apóstolo São Paulo diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Nenhum homem tem salvação. E Lázaro era um homem que já temia Deus, só que ele era um homem que sofria os danos dessa terra. A Bíblia fala que esse homem rico, ele vivia uma vida esplêndida, porque o rico, ele tem dinheiro, ele tem condição de comprar o que quer, ele usa o automóvel que ele quer, a casa que ele quer, ele viaja para o país que ele quiser, ele anda para todos os lados, ele possui. Enquanto ele está nessa terra, ele vive uma vida regalada, porque ele tem o dinheiro para comprar e vender, mas enquanto está aqui. Agora, a partir do momento que a pessoa morre, ele não leva nada daqui. Tudo que ele possui aqui, fica por aqui mesmo. Ele não leva o dinheiro, e se pegar o dinheiro dele e colocar dentro do caixão dele, vai apodrecer junto com ele lá no caixão também, porque não vai ter valor mais aqueles valores materialistas para ninguém. E a palavra diz que esse certo mendigo chamado Lázaro, ele jazia cheio de chagas. Chagas significa sofrimento dessa terra, na porta daquele. Quer dizer, ele que desejava ter também as coisas e, no entanto, ele não conseguia ter, porque ele aqui na terra ele não possuía nada. Diz a Bíblia que ele desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa do próprio rico, e os cães vinham lamber as chagas. Quer dizer, ele tinha ajuda ainda dos cães que ajudava ele limpando as chagas deles. Foi levado pelos anjos, ele morreu. A Bíblia diz que esse mendigo morreu e ele foi levado pelos anjos para o paraíso, que é chamado seio de Abraão, onde vive pela fé Abraão, o pai da fé. A Bíblia diz que morreu também o rico e foi sepultado. Mais um versículo, 23. E no inferno ergueu os olhos ao longe, ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, Abraão e Lázaro estavam onde estava Abraão, guardado por Deus, no paraíso de Deus, para a glória do Pai. Aqui não era nem paraíso, aqui era o terceiro céu. A Bíblia explica muito a esse respeito. Agora esse homem que morreu, ele era um homem ímpio aqui na terra, diz a palavra de Deus que ele morreu, foi sepultado, e quando ele deu conta de si, ele estava no inferno. Então o homem tem dois caminhos, nós temos dois caminhos à nossa frente. Nós aceitamos Jesus para ser salvo, ou não aceitamos para sermos perdidos. Nós não temos outra saída. Não existe purgatório, não existe vida de nascer de novo e tornar a morrer, não existe isso. A Bíblia fala que ao homem ou aos homens está ordenado a morrer uma só vez e depois disso vir o juízo. Não temos outra forma de salvar nossa vida. O único salvador da sua vida é Jesus Cristo. Esse homem não tinha aceitado o meio de salvação de Deus. Esse homem chamado rico, que era o rico que vivia a vida dele como se fosse viver para sempre aqui na terra.
Meu amigo, eu quero preparar você. Não brinque com a sua salvação. Hoje mesmo, coloque a sua vida na mão de Deus, deposite a sua vida na mão de Deus, permita que Deus opere na sua vida e faça acontecer a salvação na sua vida através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para te salvar. Não deixa acontecer que você perca a salvação por nada. Coloca na mão de Deus a sua vida e aceite Jesus para ser salvo. Lázaro foi ser salvo na presença de Deus, enquanto o rico perdeu a salvação. E quantos têm perdido a salvação? Aceite Jesus e seja salvo. Como eu contei para vocês do acidente que aconteceu, eu tive a obrigação de avisar a verdade que estava acontecendo ali na pista. E estou contando para vocês a verdade que está escrita aqui na pista da Bíblia. A Bíblia fala que tem salvação e tem perdição. Salvação para os que aceitam Jesus e permanecem com Ele, e perdição para os que rejeitam Jesus e não vai a Jesus. Então, defina a sua vida hoje. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador e seja uma pessoa salva. Deus te abençoe, Deus te guarde. É uma palavra de fé que eu transmiti para vocês. Que Deus te dê a vitória da salvação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você gostou, inscreva no nosso canal e também deixa seu joinha e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo vídeo.